Olá, alunos, tudo bem? Nesse vídeo vamos conversar sobre arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Arcos côngruos são arcos que numericamente são diferentes, mas representam uma mesma determinação, ou seja, um mesmo ponto. Por exemplo, imagine que eu pego uma primeira determinação positiva, sei lá, uma determinação, por exemplo, de 30 graus. Então temos que a minha primeira determinação positiva é igual a 30 graus. Né? Por que ela é uma determinação positiva? Porque a partir de zero nos deslocamos no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Lembrando que no estudo das determinações existem as determinações positivas e existem as determinações negativas. Agora imagine o seguinte, que a partir dessa primeira determinação positiva, eu vou continuar me deslocando no sentido anti-horário até passar de novo nesse ponto. Porém, este ponto não vai mais ser o 30 graus, tá? Porque eu acabei dando uma volta completa nele. Se eu dei uma volta completa nele, então eu não estou mais na primeira determinação positiva. Estou agora na segunda determinação positiva. E para descobrir esse valor, o que eu fiz? Eu saí do 30 graus, no sentido positivo, eu me desloquei uma volta. Ou seja, eu percorri 360 graus e cheguei num ângulo de 390 graus. Eu posso continuar me deslocando e obtendo as demais determinações. Por exemplo, eu quero a terceira determinação positiva. O que eu vou fazer? A partir da segunda, vou me deslocar no sentido positivo, uma volta que equivale a 360 graus. 390 mais 360, isto daqui vai ser igual a 750 graus. E isto eu posso fazer sucessivamente. Da mesma maneira que eu me desloco no sentido positivo e vou encontrando as determinações positivas, eu posso sair da primeira determinação positiva e começar a me deslocar no sentido horário, ou seja, no sentido negativo. Quando eu saio da primeira determinação positiva e me desloco uma volta no sentido horário, eu acabo chegando aonde? Eu acabo chegando na primeira determinação negativa. E como que eu vou fazer isto? Significa que a partir da primeira positiva, eu vou me deslocar no sentido horário, ou seja, eu vou me deslocar no sentido negativo, tá? E eu vou sempre dar uma volta, então significa que eu vou me deslocar 360 graus. 30 menos 360 graus é igual a menos 330 graus. Temos aqui a primeira determinação negativa. E eu posso continuar. Posso obter a segunda determinação negativa. Né? Como que eu vou fazer isso? Em cima da primeira negativa, eu vou continuar me deslocando no sentido negativo, sempre dando uma volta de 360 graus. Menos 330 menos 360 é menos 690 graus. E eu posso também, como eu fiz na positiva, eu posso continuar sucessivamente determinando aí as determinações negativas. Né? De repente você vai ver isso daqui e você pode estar se perguntando, professor, mas eu acho que eu já vi um comportamento parecido com isto em outro assunto. Sim, né? Na verdade, o estudo das determinações, ele segue um estudo de progressão aritmética, onde a partir de uma primeira determinação positiva, para encontrar todas as demais positivas, você sempre vai somando uma razão, que no caso é 360. Se eu quero as negativas, a partir da primeira determinação positiva, eu sempre vou subtraindo uma razão, que no caso é o 360 graus. Então, isso significa que as determinações, ou os arcos côngruos, possuem uma expressão geral, assim como a progressão aritmética? Sim. Essa expressão geral, ela vai ser determinada da seguinte maneira. Você vai ter a determinação que você deseja, vai ser igual à primeira determinação positiva dada,
Daí, a partir dessa primeira, você pode somar ou você pode subtrair o 360. Né? Quando que eu vou somar? Quando eu quero as determinações positivas. Quando que eu vou subtrair? Quando eu quero as determinações negativas. Mas quantas vezes eu somo esse 360? Quantas vezes você quiser. E para isso, a gente vai atribuir a constante k, onde este k é a quantidade de vezes que você vai somar ou subtrair o 360. Precisamos ficar muito ligados que este valor de k, nas determinações positivas, é sempre 1 a menos da determinação que você procura. Por exemplo, se você quer a 10ª determinação positiva, este k vai ser 9, sempre 1 a menos. Já nas determinações negativas, o k é exatamente a ordem que você procura. Se eu quero a 10ª determinação negativa, esse k ele vai ser exatamente igual a 10. Beleza? Vamos ver alguns exemplos sobre isso. Olha só, dado um arco de 3.750 graus, responda. Qual a sua primeira determinação positiva, qual o seu quadrante e qual a sua determinação? Bom, primeiro, para você encontrar a primeira determinação positiva, né, o que está acontecendo? Esse 3.750, você saiu de zero e foi dando voltas, você deu 1, 2, 3 voltas, enfim, né, foi dando voltas até você completar o 3.750 graus. No sentido positivo, porque não aparece, mas está subentendido que ele é positivo. Bom, então significa que eu estou contando de 360 em 360. Ou seja, vou fazer uma divisão. Vou pegar o 3.750 e vou dividir por 360. Vamos lá. Bom, isto vai dar 1 vezes 360 é 360. Para 375 falta 15, baixou o zero, não tem como dividir de forma inteira, acrescenta zero. Significa que a partir de zero eu dou 10 voltas e percorro mais 150 graus. Ou seja, dei 10 voltas a partir de zero e depois que eu completei a 10ª volta, eu ainda percorri 150 graus. Eu ainda percorri um arco de 150 graus. Bom, o que é este 150 graus que eu acabei de encontrar? É a minha primeira determinação positiva. Quando ele pergunta qual é o seu quadrante, o quadrante desse ângulo é o mesmo quadrante da primeira DP. E a primeira DP está onde? Está no segundo quadrante. Pronto, respondido. Tá? E a perguntinha que pode acontecer ainda, qual a sua determinação? Bom, veja aqui. Ele vai sair da primeira determinação positiva e vai percorrer mais 10 voltas. Então, significa que ele vai sair da primeira determinação positiva e vai percorrer mais 10. Ao todo, ele vai percorrer, então, 11 determinações. Então, estou falando da 11ª determinação positiva. E, professor, mas e se fosse um arco negativo? Né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Imagine que você tem um arco agora de menos 3.120 graus. Como que eu faço para encontrar a primeira determinação positiva, o quadrante e sua determinação? Bom, para a gente proceder nesse exercício, eu vou desconsiderar o sinalzinho de menos por enquanto. A gente vai fazer a divisão do 3.120 graus por 360. Por enquanto, desconsiderando o sinal. Já vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá. Se você for dividir, né, o 3.120 por 360, isso aqui ele vai dar 8. Né? 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. Né? E isto vai sobrar 0, 8 para 12, 4, 240. Só que você precisa lembrar que este resto que você encontrou é o resto de uma divisão negativa. Então, bem na verdade, este resto ele é igual a menos 240 graus. E o que é esse menos 240 graus que você acabou de encontrar aqui? É a sua primeira determinação negativa. E como que eu faço para encontrar a primeira positiva? Muito simples. Em cima desse 240, nós vamos somar 360. Ou seja, 360 num sentido positivo. Tá? Em cima desse 240.
No final da história, nós vamos encontrar um arco de 120 graus. O que é esses 120 graus que você encontrou? A sua primeira determinação positiva. Ou seja, o menos 3.120, ele se encontra exatamente aonde? No segundo quadrante. Olha só, segundo quadrante. E como que eu faço para encontrar a sua determinação, no caso negativa? Uma ideia muito parecida com a positiva. Veja que ele vai sair da primeira determinação negativa e vai percorrer mais 8 voltas. Se ele sai da primeira negativa e percorre mais 8 voltas, ele está percorrendo, então, 9 determinações negativas. Beleza? Por hoje seria isto. Valeu!